Oi, 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 gente! Olha quem tá aqui conosco, Ivete! Seja bem-vinda, Ivete! Oi! Prazer, privilégio estar aqui com vocês. Ah, Amo. maravilha! E você, Vilma? Seja bem-vinda, que bom ter você aqui conosco novamente. Oi, querida, como vocês estão? A Ivete, a Débora, vocês estão bem? Estamos bem. E assim, é um prazer estar aqui com vocês de novo. É E ótimo. agora, com a Vilma, acho que é a primeira vez que eu vou gravar. Estou muito Aí, ó. feliz. Ai, Que que legal. bom, Ivete, fico feliz. Que delícia. Meninas, antes da gente começar, eu queria também falar aqui sobre os comentários, que eu fiquei muito feliz de receber os comentários de vocês. Temos aqui uma pessoa que já desde as outras temporadas sempre está conosco, né? Que é a Eliane Teixeira, que aí ela manda agradecendo, falando para que Deus possa nos abençoar, e Deus está nos abençoando, Eliane. E detalhe, você faz parte dessa bênção, porque você participa, você assiste, você compartilha, você comenta. Então, muito obrigada, porque você nos abençoa através da sua participação. Tem a Nivalda. Também aqui, Nivalda, um beijo para você. E tem um comentário aqui que eu amei ter, que é o comentário da Sueli Garcia. Sueli, ficamos muito felizes com seu comentário, tá? E aí ela colocou aqui, dando os parabéns pelas colocações. Sueli, tudo que acontece aqui é guiado por Deus. Então, não é nada mérito nosso, é tudo mérito de Cristo. Como nós falamos na lição anterior, é misericórdia. É fruto da misericórdia de Deus, porque Ele não nos trata como a gente merece ser tratado. E também é a graça, porque Ele nos abençoa mediante as nossas falhas. Ele mesmo assim, Ele nos abençoa e muito. Então, muito obrigada, Sueli, porque você também é uma bênção de Deus para nós. E são pessoas como você que nos motivam a continuar com esse trabalho e nos estimulam para levar a mensagem para as pessoas. Deixa eu ver aqui se eu esqueci de alguém, acho que não. Meninas, todos vocês que nos assistem, que compartilham, que curtem, muito obrigada, porque sem vocês não faria sentido o nosso trabalho, né? E eu gostaria aí aproveitar, já pedir para a Ivete fazer a nossa oração aí, para convidar o Espírito Santo para estar conosco desde já. Muito bem. Vamos sim, vamos orar. Obrigada, Jesus querido, porque nós temos a tua palavra para nos instruir, nos ensinar a vivermos melhor e mais felizes aqui neste mundo. Que nós possamos ouvir a tua voz falando conosco agora e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Use mais uma vez a Vilma, a Débora e a mim. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Ah, detalhe, a Sueli, eu esqueci de falar, a Sueli, ela falou aqui que está com um carinho, assim, muito especial pelos comentários da Vilma. Então, Vilma, aproveitando aí, ó, aproveitando para te parabenizar e dizer que ela escreveu aqui, olha, eu vou ler para você o que que ela escreveu. Desculpa as demais, mas o meu carinho especial para minha amiga e irmã Vilma. Acreditar sempre, pois quem confia em um ser maior e sabermos que tivemos a graça de estarmos neste momento para ajudar a humanidade é gratificante. Amém. Essa é a mensagem Gratidão. aí da Sueli. Meninas, Ah, hoje a gente vai falar sobre uma coisa: sabedoria. Nossa, o livro dos Salmos tem apresentado uns temas assim que eu não esperava, né? Tô sendo até um pouco redundante aqui em dizer que o tempo todo que tá me surpreendendo esse estudo sobre o livro dos Salmos. Sabedoria para uma vida justa. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 90, versículo 12, e diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Quem não quer sabedoria, né? É, vai falar um pouquinho sobre a guarda da lei, né? Para ter uma vida justa.
A guarda da lei, ela não é assim apenas uma observância legalista de regras, mas que significa o quê? Ter um relacionamento estreito, né, com Deus. E quando a gente tem esse relacionamento com Deus, seguindo as orientações dele, a gente tem uma vida cheia de bênçãos. Isso é sabedoria. A sabedoria para uma vida justa, ela é adquirida como? Através da dinâmica da vida com Deus, em meio às tentações e os desafios. Olha, eu já vou até passar a palavra aqui para a Ivete, para falar um pouquinho sobre essa questão aí de guardar a palavra, como que funciona, e depois eu volto a falar um pouquinho mais, tá bom? Mas, Ivete, nos agracie aí com as suas palavras. Esse momento aqui do nosso estudo, eu fiquei, assim, muito satisfeita, porque, assim, a palavra de Deus nos completa, né? E esse salmo veio para me completar. Eu me senti, assim, realmente totalmente completa, porque ele veio sanar qualquer dúvida que a gente tinha a respeito da palavra de Deus. Às vezes a gente faz as coisas e não faz da maneira correta, né? E a gente acha que não está dando certo, mas a gente não observa que a gente, às vezes, está fazendo da maneira errada. Primeiro, a gente está falando de sabedoria. Sabedoria para uma vida justa. O que é sabedoria? Nossa, se você procurar no dicionário, tem várias explicações lá. Uma delas, aliás, quase todas elas, sabedoria está relacionada a conhecimento. A capacidade que você tem de tomar uma decisão sábia. Quando você conhece uma pessoa que ela tem muito conhecimento, você fala assim: nossa, como fulano é sábio. Tem muito conhecimento. Então, sabedoria está ligada a conhecimento. Na visão bíblica, pode falar, Débora. Sobre o significado de sabedoria, não sei se você vai falar sobre isso, mas assim, eu até grifei aqui que, de acordo com o dicionário, né, aquele que a gente falou até na semana anterior sobre o dicionário de Oxford lá, diz assim que é o conjunto de conhecimento e princípios que se desenvolve dentro de uma determinada sociedade ou período. E eu gostei muito também de uma definição que diz ser sensatez de uma ação ou decisão. E essa sensatez só é adquirida através de quê? De experiência, da qualidade da experiência e do conhecimento e do bom senso. Então, não é qualquer um que tem essa sabedoria, não. Né? Ela está muito relacionada ao conhecimento e à capacidade de tomada de decisão assertiva. Muito bem. Aí, a Débora endossou aí as minhas palavras já no início, que era exatamente isso mesmo. Mas, para uma visão bíblica, não a visão do dicionário, sabedoria é um pouquinho diferente. Na nossa cosmovisão cristã, sabedoria é o discernimento para viver segundo os preceitos de Cristo. É aí que está envolvida a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Eu sempre digo para os meus filhos o seguinte: inteligência todos nós temos. Todos nós temos inteligência. Até as pessoas que às vezes têm alguma dificuldade ou deficiência intelectual têm algum tipo de inteligência. Mas a sabedoria, ela é divina. A sabedoria, ela vem de Deus. É isso que a Bíblia diz e é isso que está aqui, nós estamos vendo aqui nos Salmos. O Salmo 119, eu vou até ler aqui o Salmo 119, 11, diz assim: guardei tuas palavras na caixa forte do meu coração, para que eu não vá à falência, bendito seja o Eterno. Em outras versões diz assim: guardei a tua palavra no meu coração, porque eu não quero pecar contra ti. Eu quero ter uma vida justa, uma vida idônea, uma vida não sem pecado, mas eu quero fazer o meu melhor para eu não pecar contra ti. E para isso, eu preciso ter as palavras de Deus, os mandamentos de Deus, a lei de Deus aonde? No meu coração. Então, quando eu tenho uma vida com Jesus, quando todas as manhãs eu me ajoelho, eu oro, eu peço que Deus dirija a minha vida, que eu tome decisões assertivas, que Ele me oriente nas minhas decisões, eu estou exatamente isso, fazendo exatamente isso, guardando as palavras de Deus no meu coração. E o Salmo 90, 12, que a Débora acabou de ler aí, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Quem escreveu este salmo? Davi?
Não. Quem escreveu este salmo foi Moisés. Imagina Moisés agora liderando aquele povo e ele de repente percebe que a vida está passando muito rápida, muito rápida. E ele fala: Senhor, me ajude, está passando tudo muito rápido. Eu tenho tanto trabalho para fazer, minha missão é tão grande aqui. E olha que Moisés viveu 120 anos, hein? Se ele tivesse vivendo 70, 80 como a gente, imaginem. Se ele já falou da brevidade da vida, vivendo 120, imagina se fosse nos dias de hoje. Pois é, Moisés que escreveu aí, ele falando do tempo dele, que era curto para cumprir a missão. Nós temos que ter consciência que a nossa vida passa, e o salmista diz isso, como um sopro. Acabou. Viver bem é viver sabiamente. Por isso que nós temos que pedir sabedoria de Deus, para vivermos de maneira sábia, porque a nossa vida passa muito rápido. Viver com sabedoria significa viver com a consciência de que a vida é transitória, ninguém vai ficar aqui. O que leva à fé e à obediência. Sabe, outro dia eu vi uma palestra de uma médica e ela disse assim: olha que interessante, pessoas que conversam sobre a morte são pessoas que valorizam mais a vida. Vocês sabiam que a nossa cultura não fala de morte? Quando fala de morte, o que elas falam? Ai, bate na madeira, isola isso daí. Não é assim que as pessoas geralmente brincam? Não querem falar de morte porque acham que traz azar. Enfim, gente, todos nós vamos morrer. Vamos brincar agora, todo mundo tem uma senha. Daqui a pouco fala 14, eu nem sabia que 14 era minha e estou sendo chamada. Né? Brincando aí, mas todos nós uma hora vamos morrer. Nós estamos aqui de passagem. Pessoas que conversam sobre a morte, conversar sobre a morte não é feio, né? Conversar sobre a morte não é triste. Conversar sobre a morte é uma coisa natural. Quem sabe aí você está passando por um momento muito difícil da sua vida e você quer pontuar algumas coisas que você gostaria de deixar como legado para os seus filhos, para o seu cônjuge, para a sua família. Você pode conversar sobre isso, não há problema nenhum de dizer como você gostaria algumas coisas, como você não gostaria. Conversar sobre a morte é valorizar a vida. E eu vou aqui terminar falando da vela. A vela, se você ganhar uma vela bonita dessas decoradas, e você guardar ela, daqui a uns anos essa vela vai estar quebrada, vai estar endurecida, ela não vai funcionar mais. Ela não serve mais para nada. Se você acender esta vela, ela vai se queimar e um dia vai acabar. Mas sabe qual é a diferença entre uma vela acesa e uma vela guardada? A vela acesa, ela vai se acabar um dia, mas enquanto ela estiver queimando, ela está iluminando, ela está cumprindo a sua missão. Nós somos como uma vela, mas nós temos que estar acesas, cumprindo a nossa missão. Então, nós vamos ter um fim, com certeza, mas enquanto esse fim não chega, nós precisamos cumprir a nossa missão, que é iluminar o mundo, que é levar a palavra de Jesus, que é levar a palavra de conforto, que é conversar com as pessoas sobre esse amor maravilhoso de Jesus. Então, eu acho que é isso. Nós temos que saber viver com sabedoria. E o Senhor nos ensina isso, Ele nos ensina a contar os nossos dias. Então, você falando sobre sabedoria, né? O sábio Salomão, ele se reportou muito à sabedoria, na sabedoria divina, não à sabedoria dos homens, não é? E é isso que a Ivete falou, esse conhecimento. Muitas vezes o conhecimento que a gente tem, adquire, não é o conhecimento do discernimento entre o bem e o mal, né? Entre o bem e o mal. E às vezes tem muita gente que é muito, ela tem o conhecimento, mas ela não é sábia. E o que mais a gente vê hoje é sobre isso. E lá no Salmo 1, que nós estamos estudando, diz sobre as bênçãos da vida justa. Quando a gente lê, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa, e por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores, na congregação do justo, pois o Senhor conhece
O caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quando eu estava lendo sobre esse verso, e aí eu estava até comentando com meu esposo sobre isso, o que que acontece? Hoje em dia, o que está acontecendo muito, principalmente pós-pandemia, eu acho que sempre houve isso, mas agora está de uma forma mais gritante, que são as fraudes, não é? As pessoas estão fazendo muitas fraudes, por exemplo, passa o cartão, não é? Passa o cartão por um serviço que foi prestado e depois cancela o cartão. Só que aí o mantenedor do cartão já pagou para a pessoa, só que a pessoa depois some, sabe? E não paga o que deveria ser pago, né? E simplesmente aí você tem que entrar com uma ação para a pessoa para ressarcir o dinheiro, só que demora tudo. Então, as fraudes estão cada vez maiores. E até no repórter a gente estava ouvindo que as fraudes estão aumentando muito. Por quê? Por que será? E quando a gente lê aqui esse salmo, diz assim, praticamente é um conselho de uma pessoa que está acostumada a cometer uma fraude para outra. Ó, faz isso que vai dar certo, sabe? Então a gente vê que mesmo, ó, foi escrito há tanto tempo atrás esse livro, não é? E aí ele traz para os dias de hoje, traz para os dias de hoje essa concepção de que o homem que anda no conselho dos ímpios, daqueles que querem ser fraudadores, ele vai ter a recompensa dele. É porque a vida é um bumerangue. Tem assim, você faz as coisas para o outro, mas aquilo vai voltar para você, certo? E das muitas bênçãos prometidas, aqueles que reverenciam o Senhor, a paz é uma delas. Então, assim, as pessoas pensam assim, ah, porque você é cristão, você não vai ter problema. Você vai ter problema. Você vai estar por aflições, você vai passar por muitas dificuldades, mas você vai ter uma paz interior para resolver os problemas. Vai ter o quê? A sabedoria e o discernimento para resolver. Eu sempre falo assim: o lavrador do campo tem uma sabedoria para lidar na roça, não é? Ele tem uma sabedoria para plantar o alimento. O professor tem uma sabedoria, certo? Então, essa sabedoria é dada por Deus. Então, ele dá bênção àquelas pessoas que o querem. E lá também no Salmo 120, 112, o salmista, ele traz uma concepção que eu também achei muito interessante. Você sabe que nós deveríamos estudar praticamente assim todo dia, mas assim, frase por frase, sabe? Porque cada frase ela nos traz uma experiência dos dias que nós vivenciamos hoje. E diz o seguinte: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. E aí eu digo para vocês, a pessoa tem que sentir feliz com os mandamentos de Deus. Aí fala assim, ah, mas ali é os mandamentos da Bíblia. Tá, tudo bem. Só que a sociedade é regida por esses mandamentos. Não matar, não roubar, não adulterar, não dizer falso testemunho. Praticamente os 10 mandamentos é onde se estabelece as leis, né? As leis da humanidade, as leis da sociedade, em que a gente precisa entender, por exemplo, honrar pai e mãe, tá? Não furtar. Então, tudo isso são os mandamentos que foi dado a Moisés no Monte Sinai e que hoje nós continuamos a preservá-lo e a reverenciá-lo. E quando o salmista diz o seguinte: bem-aventurado o homem que fica feliz, eu diria assim, fica feliz quando cumpre o mandamento do Senhor. A sua descendência será poderosa na terra e ela será abençoada de geração a geração. Então, assim, aquela pessoa que é justa, aquela pessoa que honra, honra os preceitos da sociedade, mas os preceitos da sociedade estão fundamentado na lei da obediência, na lei de Deus. Então a pessoa pode falar, ah, é porque é crente que segue isso. Não, lê lá para você ver. Não matar, não roubar, não adulterar, não dizer falso testemunho. Praticamente é o quê? É a lei de Deus, são os mandamentos. Olhem, na sua casa haverá prosperidade. Por quê? Porque você vai estar ensinando aos seus filhos como obedecer, como honrar, como ser justo e como ser honrado. Antigamente, assim, você lembra quando falava assim, a pessoa vai fazer uma compra, aí, mas não tinha nada para comprovar. Ah, então vai comprovar no fio do bigode. Não é? Não tinha esse termo popular? No fio do bigode. O que quer dizer isso? É só na palavra.
Não se preocupa. Quando eu comprei a minha casa, a pessoa que vendeu, o senhor que vendeu, que estava indo para o Nordeste, ele falou assim: não, essa casa vai ser de vocês, porque eu tenho uma palavra, eu tenho uma honra na minha palavra, mas eu só posso dar o dinheiro para o senhor no dia tal, ia passar uns 20 dias. Não tem problema, é de vocês, porque o que honra é a minha palavra. Sabe? Aí eu lembrei disso agora, que ele fala sobre isso. E na Bíblia, nós somos aqui nesse mundo peregrinos. Peregrinos em terra estranha, quando ela estava falando sobre a morte, né? Então, assim, estamos no mundo de passagem, mas nós temos que, assim, cuidar de nós mesmos, cuidar do nosso bem-estar, cuidar da nossa saúde e cuidar da nossa vida espiritual, que nós somos físico, mental e espiritual, tá? E hoje a gente pode pensar assim: as pessoas preferem ser felizes ou ser sábias? Não é? Então, é uma pergunta. Será que você prefere ser feliz ou ser sábia? Ou assim, você prefere a felicidade ou ter a razão? Aí outro dia um paciente falou para mim assim: ah, eu prefiro ter a felicidade. Às vezes eu quero ter a razão, e eu estou com a razão. Mas assim, para não ter atrito, eu prefiro só a felicidade. Às Sabe? vezes eu prefiro ter paz do que razão. Então é assim, é o que a gente deseja, né? Ter mais paz do que razão. Mas assim, a sabedoria, que aí é interessante, quando diz assim, que a sabedoria divina nos traz a felicidade, porque aí você, assim, essa felicidade que a gente quer e a gente não quer ter a razão, só que muitas vezes, quando vai caminhando, ela pode nos prejudicar. Mas aí, se você tiver e pedir a Deus a sabedoria divina para aquele problema que você está enfrentando, vai ficar muito mais fácil, porque além de você ter a sabedoria, você vai ter a felicidade. E um exemplo assim, a língua hebraica fala assim, asheri, perdemos e associamos na tradução, mas transmite uma mensagem poderosa. Passos que se apegam ao caminho de Deus levam uma vida feliz. Então, assim, se nós somos mental, nós somos físico, mental e espiritual. E nessa parte espiritual, que é a nossa singularidade como ser humano, nós temos o ponto de Deus, que é a nossa fé, que são as nossas crenças. Aí, se nós colocamos essa sabedoria e esse discernimento entre o certo e errado, o que acontece? Vai nos levar, porque nós escolhemos o caminho. E esse caminho vai levar para nós o quê? Uma vida feliz, mesmo com as tribulações, mesmo com as dificuldades. Você vai ter o maior discernimento para decidir. Você vai ter um estresse? Vai, mas aí você vai respirar, você vai contar até 10 e vai tentar resolver esse paradigma, que é o que antecedeu a resposta e a consequência. E em cima disso, você vai ver que você teve a sua experiência real, mas você vai dar uma solução. Por quê? Porque você se baseia o quê? Na espiritualidade. E no Salmo Exato. 25, Exato, Vilma. não é? Isso mesmo. Nossa, quer fazer seu comentário aí? Salmo 25, você Então, tem assim, 30 segundos. 30 segundos, bem corridinho, tá? Mas tudo bem, é só para fechar. Aí, o que eu vejo? Aqui no Salmo 25 tem uma questão assim. Olha, esses salmos, assim, ele é impactante, porque eu creio que fecha o que nós estamos falando. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio, e não seja eu envergonhado, nem exulte sobre mim os meus inimigos. Então, assim, o que Deus faz assim? Que ao você se colocar na mão dele e você confiar nele, ele vai te dar sabedoria para ter um conhecimento melhor, uma sabedoria para viver. E você vai ter uma Exato, vida de paz. exato. É uma consequência, né, da nossa escolha. Quando aqui no Salmo 1 e no 14, no 141, o salmista também ele fala sobre o nosso coração, que ele se inclina para o mal, para a prática do mal, e ele ainda deseja o mal, que é o que você começou falando ali, que das fraudes e das pessoas hoje em dia. E o nosso coração é assim, é um coração que ele se inclina para o mal, pratica o mal e ainda deseja o tempo todo o mal. E ele pede para que Deus purifique, para que Deus transforme o coração dele para que essas más práticas não seja desejável. E a tentação, ela vem do inimigo para o quê? Impedir o relacionamento dos filhos de Deus, para prejudicar. E aí a única forma da gente conseguir vencer esse mal
que o nosso coração se inclina é dependendo totalmente de Cristo. E quando a gente reconhece essa nossa dependência de Cristo, aí nós temos a vitória. Deus, ele nos chama para termos uma vida sábia, né? E essa escolha, quando a gente escolhe a ter uma vida sábia, que é buscando a palavra do Senhor, seguir a vontade do Senhor, assim como a Ivete também falou, vivendo segundo os preceitos de Cristo, eu tenho alguns benefícios, que é paz, prosperidade e vida eterna. E é isso que a gente quer para você, que você tenha sabedoria para uma vida justa, e essa sabedoria só vem de Deus. E você tendo a sabedoria, você vai ter paz, prosperidade nesta terra e também ainda melhor que tudo isso é vida eterna ao lado de Cristo. E é o que nós queremos. Então eu convido você a continuar estudando o livro dos Salmos conosco e a fechar os seus olhos agora para fazer uma oração. Vilma, você ora rapidinho para a gente? Ora, querido Deus, estamos aqui estudando sobre o livro de Salmos, que tem sido uma bênção, uma terapia para nós, para que nós possamos aumentar a nossa espiritualidade, o nosso conhecimento e o nosso relacionamento contigo. Venha abençoar a cada pessoa que está aqui, que está nos ouvindo, abençoe a cada uma delas, que elas também possam se deleitar nesse livro, que praticamente é um livro de saber, de conhecimento. Então, Senhor, tenha piedade de cada um de nós e nos abençoe, para que o Senhor possa cuidar do nosso planeta, cuidar de cada um de nós, para que um dia nós possamos encontrar-te na Nova Jerusalém. Abençoe a nós, a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Beijo, obrigada, obrigada, obrigada. Até a próxima. Esta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de quem breve